Proibido o uso de plástico nos comércios do DF. Donos de estabelecimentos têm 18 meses para se adaptar. Jogadoras brasilienses de futebol passam por dificuldades com falta de patrocínio e salários nos clubes da capital. A falta de oportunidade impede que mulheres alcancem cargos de liderança na indústria audiovisual. Como a população tem usado a Orla do Lago desde a lei da desobstrução. E confira a programação das festas de junho. Tem festival de música e festa junina chegando. Hoje é sexta-feira, dia 7 de junho. O Telejornal Esquina está no ar. Bom dia! No início do ano, o governo do Distrito Federal, o GDF, aprovou a lei que proíbe o uso de plásticos em estabelecimentos públicos e particulares. Inicialmente, os comerciantes tinham apenas 90 dias para se adequarem à nova regra, mas esse prazo foi mudado. Plástico, um material que nos acompanha há muito tempo. Quem diria que ele causaria tanto problema? Este ano foi proibido por lei o uso de plástico no Distrito Federal. Entretanto, o que era para ser solução tornou-se dor de cabeça para alguns comerciantes. Desde que abrimos, a gente não usa plástico, nenhum tipo de plástico. Então a gente já começou comprando um canudo reciclável, comestível na verdade, né? Ele é feito de material de mandioca, então ele é muito caro. Então fazer um equilíbrio, procurar um equilíbrio saudável entre os custos de impostos, os custos fixos e essas adaptações ao meio ambiente, né, a nova conduta da população, do cliente, realmente é muito caro e isso foi o maior desafio. As preocupações de Elaine foram ouvidas e os comerciantes do Distrito Federal ganharam mais prazo para eliminar os canudos e copos plásticos. Antes, tinham 90 dias para a mudança. Após a aprovação do novo projeto da deputada Júlia Lucy, o prazo foi prorrogado para 18 meses. E eu fui atrás, analisei toda a cadeia aqui do DF, fui inclusive para São Paulo, que é nosso maior fornecedor, para exatamente avaliar a capacidade que as indústrias de São Paulo teriam para conseguir abastecer o nosso mercado, e não tem. Não tem como fazer isso de uma forma rápida, porque é uma matéria-prima diferente. Sendo mais caro para os comerciantes, os consumidores também serão atingidos. Vai ser uma mudança que vai modificar bastante o comércio, né? Mas em compensação vai ajudar bastante nas ruas. Vai deixar as ruas um pouco mais limpas, principalmente nos períodos de chuva, onde canudos e copos plásticos entopem bueiros, né? É de extrema importância a gente pensar nisso um pouquinho, principalmente em relação aos animais, ao meio ambiente, à fauna, à flora. Tudo que ajudar o meio ambiente a não se acabar o mais rápido possível para a gente é bem melhor, né? Tanto para o ar que a gente respira, quanto para a natureza, que é mais bonito, com certeza, né? Fora que o plástico ele vem prejudicando muito, né? Nos rios, os animais, as baleias. Para a deputada, o fator ambiental é importante e deve ser discutido, mas os estabelecimentos não têm alternativas para substituir os produtos plásticos. O comerciante, ele necessariamente vai repassar esse custo para a ponta. O produto dele vai ficar encarecido, né? O que ele vende vai ficar encarecido. Só que muitas vezes a ponta não consegue mais suportar a inflação. Então a ponta deixa de consumir, deixa de comprar daquele comerciante, que deixa de ter renda, que consequentemente vai ter que reduzir a mão de obra que ele contrata. Então é um ciclo muito perigoso de a gente estabelecer no momento que temos mais de 300 mil pessoas desempregadas aqui no DF. Com a aprovação do projeto de lei, o prazo para substituição dos produtos plásticos foi prorrogado para setembro de 2020. A expectativa é que os fornecedores de matéria-prima alternativas cheguem e se estabeleçam no mercado, abaixando assim o preço das mercadorias. Tanto comerciantes como consumidores terão que se adaptar. No dia 6 de maio, o governador Ibanez Rocha sancionou a lei que modifica o prazo para 18 meses. A alteração foi feita por causa de discordâncias entre o governador e a Câmara Legislativa. O projeto da mudança é de autoria da deputada Júlia Lucy, do Partido Novo. A repórter Beatriz Rosco traz notícias da política do Distrito Federal. Olá Aline, olá Guilherme. Hoje, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, acontece o lançamento da Frente Parlamentar do Direito da Criança e do Adolescente. A solenidade acontece de 2 às 5 da tarde. A iniciativa é do deputado distrital Fábio Félix, do PSOL, e pretende criar um grupo de proteção à infância e à adolescência. A Frente Parlamentar vai discutir e criar projetos que garantam os direitos da criança e do adolescente. Vamos ver agora a previsão do tempo com o repórter Olavo Davi. Oi Guilherme, olá Aline. Após um longo período de chuvas, a estiagem desembarca de vez no Distrito Federal. Não há expectativa de precipitação ao longo do mês de junho nos arredores da capital da República, mas, se não há chuva, há frio. Nas próximas semanas, a temperatura máxima não deve ultrapassar os 26 graus durante o dia e chegará a 14 graus ao anoitecer.
pelo menos até o dia 21, quando o hemisfério sul entra oficialmente no inverno. A partir daí, máximas de 24 e mínimas de até 11 graus são esperadas no quadradinho. Como de costume, a umidade relativa do ar também cairá durante este mês. As previsões apresentam índices de 20% até o início da estação mais fria do ano e, após o dia 21, deve chegar à casa dos 15%. Preparem os agasalhos e até a próxima. Obrigado, Olavo. E a seguir, veja como a população do DF utiliza a orla do Lago Paranoá. Desde a desobstrução da orla do lago, a população de Brasília tem feito uso do espaço criado pelo GDF. Assista na reportagem a seguir. Lar de nossas capivaras e palco de algum dos cenários mais belos de Brasília, o lago nasceu ainda no governo de Juscelino Kubitschek e é um lugar querido de todo brasiliense. O Lago Paranoá foi criado artificialmente para amenizar o clima seco do Cerrado brasiliense. Ele nasceu com o intuito de melhorar a umidade da cidade, mas se tornou também um centro de lazer, de práticas de esporte e de convívio social. Após a implementação da Lei de Desobstrução no governo de Rodrigo Hollenberg, a orla do lago começou a ser mais frequentada pela população do DF. A prainha do Lago Norte fica cheia nos fins de semana e a população aproveita para andar de pedalinho, fazer churrasco, se refrescar do calor e passear com a família. Paulo Henrique, morador do Lago Norte, gosta de ter esse espaço livre para uso público. Eu acho muito interessante essa coisa, né, da liberdade que as pessoas têm do espaço e tal, para elas virem poder fazer o que quiser. O ex-secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal explicou como aconteceu esse processo. Na verdade, a lei da desobstrução é o Código Florestal, o que determinou, não é, a desocupação de 30 metros no entorno do lago, de boa parte do lago, é o Código Florestal que estabelece que essa área é chamada área de preservação permanente, né? E também a lei da criação da APA, Área de Proteção Ambiental do Lago Paranoá, que também estabelece todo um zoneamento, todo um ordenamento do uso do território no entorno, ao longo do Lago Paranoá, para a proteção desse lago, né? Então, essa lei são leis antigas. O ex-secretário também comentou sobre como esse projeto pretendeu unir o uso público do lago com a preservação ambiental e diz que é muito comum usar do argumento ambiental para excluir a população. Ali o que se está fazendo é desobstruir a área para que ela possa ser devolvida à população com a função de preservação, de uso sustentável, né? Visitação pública, turismo, lazer, compatível, integrado com a preservação da função ambiental desses 30 metros, que é chamado uma área de preservação permanente. Apesar de ser um dos principais destinos de lazer dos brasilienses aos fins de semana, o GDF estuda rever o uso público da orla, com o argumento da preservação ambiental. Enquanto a decisão não sai, a população aproveita os dias de sol à beira do lago. E ainda sobre como se divertir na cidade, a repórter Roberta Stuckert vai nos contar qual é a dica da semana. Roberta? Olá, Guilherme. Olá, Aline. A minha dica da semana é para quem gosta de uma boa leitura. A Feira do Livro de Brasília começou nesta quinta-feira. Ela será realizada no Complexo de Cultura da República, entre o Museu e a Biblioteca Nacional. O evento atrai escritores, estudantes, professores e o público em geral. Esse ano, o foco é a biodiversidade e a feira vai homenagear a bibliotecária Maria da Conceição Salles, que implantou projetos para aproximar jovens e idosos do livro. Junto com essa homenagem, os organizadores do evento também vão promover a biblioteca como espaço do prazer e do aprender a todos. O evento chega à sua 35ª edição e acontece até o dia 16 de junho. A entrada é gratuita. Eu fico por aqui com mais uma dica da semana. Até a próxima. Tchau. O tempo em Brasília esfriou. Vamos saber um pouco mais sobre isso com a repórter Paula Beatriz. Paula, é com você. Olá, Aline. Olá, Guilherme. Olá para você que está em casa. A seca chegou em Brasília e junto com ela o friozinho que toma conta da nossa capital. E agora a preocupação deve ser o consumo de água. Os brasilienses têm que beber água para evitar desidratação e possíveis problemas respiratórios. Dados do Instituto Nacional de Meteorologia indicam que a umidade vai permanecer baixa, na base dos 40%. E a temperatura também vai permanecer baixa, por volta ali dos 12 graus. Voltamos para o estúdio. Obrigado, Paula. E no próximo bloco, veja a programação de eventos deste mês. Agora, Júlia Moreno e Samara Schwingel vão nos contar qual a programação cultural de junho.
Olá, Guilherme. Oi, Aline. Nós estamos aqui com as principais dicas de eventos que vão acontecer em Brasília nesse mês de junho. Isso mesmo, e o Fan Festival continua. Hoje, Kleber e Cauã fazem a gravação do DVD durante a festa. E o sábado, Júlia, é do funk. Ludmilla, DJ Yuri Martins e Tropiquilas vão agitar a noite da capital. Já no domingo, a partir das 17 horas, Molejo e Pissirico serão os responsáveis pela diversão. O evento ocorre no estacionamento 4 do Parque da Cidade e os ingressos vão de R$ 50 a R$ 120. Os interessados podem comprar os bilhetes no aplicativo do festival. E para quem quer aproveitar as festas juninas, nós selecionamos as maiores que vão acontecer em junho. Hoje tem festa no Clube Ascad às 19 horas e no Clube Nipo durante todo o final de semana às 18 horas. Que delícia, Júlia, adoro uma canjica. No dia 14 de junho tem uma festa junina do Fan Festival às 19 horas, com shows de Elba Ramalho, Geraldo Azevedo e João Bosco e Vinícius. Já mais pro fim do mês acontece o Arraiá do Parque da Cidade, no estacionamento 12, nos dias 21 e 22 às 16 horas. E a gente fica por aqui com mais uma agenda cultural. Divirtam-se e até a próxima! O governo federal decidiu cortar grande parte da verba do Fundo de Apoio à Cultura. O impacto chega a 269 projetos. Saiba mais com a repórter Catarina Chaves. O Fundo de Apoio à Cultura tem sido o principal motivo de embate do movimento cultural de Brasília com o governo de Ibanez Rocha. A Secretaria de Cultura anunciou o cancelamento do edital Áreas Culturais de 2018 e os 25 milhões de reais que seriam destinados a 269 projetos ficarão retidos no caixa do FAC. A decisão ainda precisa ser publicada no Diário Oficial do DF, mas já deixou produtores culturais ainda mais apreensivos. A ideia é destinar a verba à reforma do Teatro Nacional para ser entregue no aniversário de 60 anos de Brasília à Sala Martins Pena. Voltamos ao estúdio. Dados da PNAD indicam que as mulheres são maioria na indústria audiovisual. No entanto, poucas ocupam cargos de liderança. Mesmo com muitas conquistas, as mulheres ainda enfrentam lutas para conquistar o seu espaço profissional. Na indústria audiovisual não é diferente. Apesar do crescimento da representatividade das mulheres nessa área, muitas delas continuam sendo desrespeitadas e subestimadas por homens que não as valorizam profissionalmente. Essa atriz conta as dificuldades de ser mulher nesse mercado. Você vai fazer um filme, você vai dirigir um filme. Então, eu preciso de uma pessoa para fazer o casting do meu filme. Quem eu vou querer? Eu vou querer uma mulher, que pode ser que fale, ou um homem. Entendeu? Eu acho que até a falta de oportunidade, porque às vezes a mulher tem toda a capacidade, só que as pessoas não dão confiança. A filha de economista e professora ainda explica que sofre o preconceito por ser mulher no mercado audiovisual. O preconceito ser vista muito como uma boneca, sabe? Então, às vezes você tá lá e você é capaz de dirigir uma peça, por exemplo, e aí todo mundo fica duvidando do seu trabalho, ficam os homens atrás de você querendo dar palpite, o que eles não fariam se fosse um homem dirigindo. Professora de artes cênicas comenta a importância das mulheres em altos cargos da cultura audiovisual. Eu acho que faz parte do nosso processo de se colocar socialmente, culturalmente falando, profissionalmente também. Faz parte do nosso processo de empoderamento feminino. Faz parte do nosso processo de luta a fim da igualdade de gênero, a fim da igualdade de gênero no local profissional, que ainda é muito difícil. Segundo a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios, a população brasileira é formada por 51,5% de mulheres. As mulheres também são a maioria no mercado audiovisual, sendo 62%. Essa produtora também sofre com a rejeição. Ela alcançou lugar de fala depois de muita luta. Eu fico pensando muito sobre isso com relação à dança, porque a maior parte das pessoas que fazem aula de dança são mulheres, mas a maior parte dos professores são homens. Então, é porque não tem muito essa cultura de ensinar as mulheres que elas podem sim estar nesse lugar, e muitas vezes quando elas conseguem chegar nesse lugar, não são levadas a sério. A produtora recentemente fez um projeto com mulheres para ajudá-las na representatividade. Foi o Festival Frente Feminina, foram 6 dias no Sesc Garagem e no Espaço Cultural Renato Russo, um projeto totalmente independente, sem nenhum recurso,
e que dá enfoque apenas às direções de mulheres, assim, mulheres na liderança. Mesmo com dados que demonstram o aumento das mulheres nesses cargos, a luta continua. E essas mulheres já começaram a fazer a diferença para contribuir com a representatividade. Em nota, o secretário da Cultura, Adão Cândido, informou que considera o debate sobre a participação feminina no audiovisual importante e disse que ele deve permear todas as ações, uma vez que a arte e a cultura têm papel essencial na conscientização. Também disse que a secretaria tem buscado ampliar a participação feminina nas ações do órgão e que um dos principais eventos de audiovisual do país, o Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, atende a esta proposta, com a indicação de uma curadora mulher e com a promoção de atividades que discutam a participação delas no cinema. E a seguir, a falta de salário dificulta a vida de jogadoras brasilienses de futebol. Vamos conferir agora as últimas notícias da Fórmula 1, com o repórter Gabriel Catelli. No dia 9 de junho vai acontecer a corrida do Grande Prêmio do Canadá, a 7ª etapa da temporada 2019 da Fórmula 1. A competição vai acontecer em Montreal, no circuito Gilles Villeneuve. A pista tem 4.361 km e 70 voltas. O britânico Lewis Hamilton é um dos principais colocados até agora e também é recordista do circuito de Montreal. Atrás dele está o finlandês Valtteri Bottas e o holandês Max Verstappen. De volta para o estúdio. Agora vamos com Camila Germano e Rudy Fernandes com o quadro Resenha Futebol. Fala galera, está no ar mais um Resenha Futebol. O fim de semana está bem agitado, então venha com a gente conferir os principais acontecimentos do mundo do futebol. Falando primeiro de Eurocopa, o campeonato está de volta este final de semana. A terceira rodada será de grande importância para os times cabeça de chave. Os favoritos ao título, Inglaterra, Bélgica, França, Espanha e Itália, começaram a competição com vitórias em seus respectivos grupos. Já o Portugal, o atual campeão, volta ao torneio após 2 empates nas 2 primeiras rodadas. Falando de Europa, a Copa do Mundo Feminina começa neste final de semana. A competição sediada na França tem duração de 1 mês e a final está prevista para o dia 7 de julho. O jogo que dá início ao campeonato entre França e Coreia do Sul acontece no estádio Parc des Príncipes, às 4 horas no horário de Brasília. As jogadoras do Brasil entram em campo só no domingo, mas vão jogar contra as jamaicanas. Já os outros jogos da fase de grupos acontecem nos dias 13 e 18 contra a Austrália e Itália. Vale pontuar que a volante Formiga foi a primeira jogadora do Brasil a ser convocada 7 vezes pela seleção. E entre homens e mulheres é a única que alcançou o feito. A escalação do time do técnico Vadão ainda não foi divulgada. Ele está fazendo meio que uma espécie de jogo duro. Né? A gente opta porque ele vai colocar na mesma linha dos amistosos. Se ele fizer isso, os amistosos, a escalação ficaria desse jeito. No gol, Aline. Na lateral direita, Letícia Santos. Na lateral esquerda, Tamires. Na zaga, Mônica e Érica. Formiga e Isa vão atuar como volantes. Geise, Marta, Andressinha e Debinha vão ser as atacantes. A transmissão dos jogos do Brasil vão acontecer pela Rede Globo. E os outros jogos vão acontecer pelo canal Sport TV. E essas foram as notícias de hoje. Até mais. Tchau, tchau, pessoal. Jogadoras brasilienses passam por dificuldades com falta de patrocínio e salário nos clubes da capital. A presença das mulheres no esporte passa a ser cada vez maior em todas as modalidades. A quantidade de feitos e conquistas das atletas chama a atenção, mas a visibilidade e a credibilidade delas são colocados em debate diariamente apenas pelo gênero. É complicado, né? Porque além de ter pouca divulgação, existe a questão do preconceito. Então a gente tem que lutar contra o preconceito e ter muita vontade mesmo, ter foco para lutar por isso que a gente quer. Uma pesquisa organizada pelo Sindicato Internacional de Atletas do Futebol, em parceria com a Universidade de Manchester, mostrou que metade das atletas não recebem qualquer salário para jogar e algumas nem contrato formal possuem com seus clubes. Complicado isso. Hoje aqui em Brasília não tem como você falar, vou virar jogadora de futebol e manter minha vida assim, só sendo jogadora. Da média de público a salários, investimentos e patrocínios, os valores que giram pelo cenário de futebol feminino são praticamente insignificantes. Apesar da presidente do time ser uma mulher, faltam técnicas dentro do campo de futebol. Hoje os valores são totalmente diferentes. Futebol feminino é masculino, na verdade. São termos de, a gente pode falar em milhões, se for depender de o jogador vendo essas coisas. No feminino não tem isso.
Além dos baixos salários, as atletas ainda lidam com outro problema para a estrutura e a profissionalização da categoria, o desinteresse de marcas em investir na modalidade. Não tem bolsa atleta, bolsa estudo assim, não. Eu vim para cá com o contrato já tudo organizado. Não é coisa absurda, porque infelizmente o futebol feminino no Brasil ainda é considerado como amador. Eu não acho amador o momento que você tem comprometimento e responsabilidade com o que você está fazendo. Sendo o maior evento de esporte, a Copa do Mundo vem trazendo grandes oportunidades de destaque para as nossas atletas e até para o próprio futebol feminino, que vem sofrendo uma grande desvalorização no nosso país. Por isso, vamos torcer para que as nossas atletas mostrem o seu talento. E o Telejornal Esquina fica por aqui. Leia mais na agência de notícias Uniceub. O site é este que aparece na sua tela. Tenha uma boa tarde e um bom fim de semana. Boa tarde. Tchau, tchau.